Oi, gente, tudo bem? Enquanto carrega aqui, eu vou fazendo a introdução. A gente vai agora começar a falar um pouquinho sobre o romantismo. Nas últimas aulas que eu enviei para vocês, a gente falou sobre o arcadismo, foi o último período literário que a gente estudou. E na conversa que a gente teve sobre o arcadismo, vamos retomar, a gente viu que a burguesia estava em ascensão, né? A gente viu que é, isso tudo se expressou, né, como eles estavam ali tentando fugir daquela angústia do barroco, eles buscaram refúgio lá naquele momento da história. Vamos pensar aqui, a gente estava no arcadismo, acabamos de sair do barroco, que era um momento super confuso, angustiante, e aí para poder fugir dessa angústia toda, ou os poetas do arcadismo buscaram refúgio na natureza e também buscaram equilíbrio lá nas regras que a gente tinha aqui no classicismo. Então, por isso a literatura do arcadismo é muito fixa, muito cheio de regras, muito dentro de um quadrado, tá? Aí, no romantismo, isso vai ser meio desmontado. Então, a gente vai começar o romantismo, retomando aqui essa linha histórica, a gente passou por todos esses períodos. Quando a gente chegou aqui na literatura brasileira, a gente falou sobre o quinhentismo, o barroco e o arcadismo até agora. Então, a gente estava na era colonial. O que é a era colonial? Porque até aqui o Brasil ainda era colônia de Portugal. Daqui para frente, Brasil se torna independente, uma nação independente, e isso também vai se refletir na literatura. O romantismo, o romantismo teve um papel importante nesse momento de independência no Brasil, né, do Brasil, porque foi justamente o momento em que aconteceu a independência. Olha só, ele está datado aqui em 1836, a independência acontece em 1822. Em 1808, a gente tem a família real vindo para o Brasil. Então, é bem próximo ali, e o romantismo vem, de fato, na tentativa de marcar a identidade da nação brasileira. Vocês vão ver isso tudo daqui para frente, tá? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, eu vou acompanhar o livro certinho, toda a aula, vou colocando as páginas, vocês vão acompanhando com o livro, tudo bem? Então, ó, essa imagem tá lá no livro, eu não lembro a página certinho, mas deve ser pela página mais ou menos 61, 62. E ela marca a impotência do ser humano diante da natureza. Lembra que o ser humano tinha refugiado na natureza? Agora, o que o romantismo vai mostrar? Vai perceber que o ser humano é muito pouco perto da natureza, ele é impotente diante da natureza. E isso vai se expressar nas obras artísticas. E artísticas aí entra literária, e é tanto pintura, música, arquitetura e literatura. Então, nessa pintura a gente percebe aqui o ser humano lutando contra as ondas do mar. A natureza se torna mais forte do que ele. Na literatura isso também aparece. Na página onde tem essa imagem, tem um texto que mostra um jovem aí na luta contra a natureza também. Tá? E nessa ideia de que o ser humano é impotente diante da natureza, começa a surgir então uma ideia de idealização da natureza. Então, antes, lá no arcadismo, a natureza servia só como um refúgio. No romantismo, ela passa a ser idealizada. Ela não é só mais um lugar para a gente fugir das angústias. Ela é um lugar de inspiração, ela é muito mais do que a gente não é nada perto da natureza, ela é idealizada. Bom, aqui um outro exemplo, né, que os cavalos aqui representando a natureza e os homens pequenos diante desses cavalos, os cavalos musculosos, os homens aqui jogados e fracos, sem força diante deles. E agora a gente chega na página 64, que vai começar a falar um pouquinho do contexto de produção. Contexto de produção do romantismo. O que a gente tem de importante? Queda do antigo regime. Lembra do antigo regime? O que era o antigo regime? O antigo regime tinha lá as classes sociais e a nobreza cheia de privilégios. Então, a nobreza, que era sangue azul, que era tanto rica de dinheiro, agora nem tanto, né? Mas tinha ali uma história de estar mesmo entre os tops da sociedade. Vem lá do trovadorismo. Lembra que eu expliquei que no trovadorismo